Nós leremos apenas o verso 45, parte do 46 e o 47, mas vamos trabalhar esta passagem toda. 1 Samuel 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, ao gigante Golias: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Parte B. E toda a carne, ou melhor, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Hoje eu quero pensar um pouco com vocês sobre as marcas de um vencedor de gigantes. E já afirmar de início que os gigantes existem, e eles são muitos, e eles são atrevidos, e eles teimam em se colocar no nosso caminho, para nos assustarem, para nos humilharem, para nos intimidarem. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Há gigantes fora de nós, há gigantes dentro de nós. Há gigantes que nós criamos no laboratório do próprio medo, e eles se levantam como fantasmas para nos assustarem. Um gigante pode ser uma pessoa, uma circunstância, um relacionamento, uma enfermidade, um problema conjugal, um relacionamento com os filhos, um problema no trabalho, um complexo de inferioridade, um trauma de infância. Eu não sei qual é o seu gigante, ou quais são os seus gigantes. Mas um vencedor de gigantes, ele é feito, ele é forjado. Você não nasce como um vencedor de gigantes. Você é treinado para ser um vencedor de gigantes. Thomas Alva Edison chegou a afirmar que as nossas vitórias são feitas de 10% de inspiração e 90% de transpiração. É trabalho, é coragem, é esforço. Esse homem, quando era jovem, pequeno, foi para a escola, não tinha todas as demandas e exigências de hoje, a escola o devolveu. E quando a escola o devolveu, ele perguntou para a mãe assim: mamãe, por que a escola está me devolvendo? A mãe respondeu: é porque você é inteligente demais, meu filho. Eles não conseguem acompanhar o seu raciocínio. Vou investir em você. E Thomas Alva Edison vai se tornar o maior cientista de todos os tempos. Foi ele quem inventou a lâmpada elétrica. Ele teve 2.000 passos para inventar a lâmpada elétrica. Alguém disse: você não se sente fracassado depois de tantas tentativas? Ele disse: não, eu inventei a lâmpada elétrica. Essa foi uma vitória de 2.000 passos. Um vencedor de gigantes não desiste. Ele não desanima, ele não retrocede. Um vencedor de gigantes supera as suas deficiências e as suas dificuldades. John Milton ficou cego aos 50 anos de idade. Depois de completamente cego, ele escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Ludwig van Beethoven, quando a sua mãe ficou grávida, o médico recomendou que ela abortasse, porque tinha um problema de má formação genética no campo da família.
A mãe não aceitou a sugestão e disse: não, eu vou manter a gravidez. E nasceu Ludwig van Beethoven, um músico de qualidades superlativas. Depois de uma surdez progressiva, aos 46 anos, ele fica completamente surdo. Parecia o fim da carreira de um músico. Mas depois de completamente surdo, ele compôs as suas sinfonias mais importantes. Ele venceu o gigante da surdez. Fanny Crosby, vocês já ouviram falar dela, certamente, foi a maior compositora evangélica de todos os tempos. Essa mulher compôs mais de 8.000 hinos. Essa mulher viveu até os 92 anos de idade. Ela sabia de cor o Novo Testamento. Cantava de cor os seus hinos. Nós cantamos ainda hoje os seus hinos, que é segurança, tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Quer estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Fanny Crosby ficou cega na 6ª semana de vida. Viveu 92 anos na escuridão. Mas ela venceu o gigante da cegueira e motiva, e abençoa, e encoraja, e consola milhões de pessoas até hoje. Quais são seus gigantes? Um vencedor de gigantes não mede a altura dos gigantes. Um vencedor de gigantes não tem medo dos gigantes. Um vencedor de gigantes não foi chamado para contar quantos gigantes existem. Um vencedor de gigantes é alguém chamado por Deus para vencer os gigantes. Mas quais são as marcas de um vencedor de gigantes? Esse texto relata a batalha de Israel com os filisteus. Naquela época as lutas eram de enfrentamento corporal. Força com força, poder com poder, destreza com destreza. E diz a Bíblia que quando eles estão com os dois exércitos em duas montanhas distintas, separadas por um vale, ao entrarem para o combate, levanta-se do lado do filisteu o gigante Golias, 3 metros de altura. A armadura dele pesava 60 quilos. A ponta da lança dele pesava 6 quilos. À frente dele havia um escudeiro. E esse gigante se levantou e afrontou os soldados de Saul, afrontou o exército do Deus vivo e disse o seguinte: não precisa lutar não, dê-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós serviremos vocês. Se eu vencer, vocês nos servirão. E diz a Bíblia que durante 40 dias, 2 vezes por dia, esse gigante se levantou e afrontou os soldados de Israel, e todos fugiram com as pernas bambas de medo. 40 dias, 2 vezes por dia. É nesse ínterim que chega nesse acampamento de guerra o jovem Davi. Foi levar um lanche para os seus irmãos. E quando ele chega na hora da debandada geral. E ele quer saber o que está acontecendo. Informam para ele que havia um gigante, imbatível, invencível, muito temido, e que ninguém ousava enfrentá-lo. E Davi pergunta: mas quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi se dispôs a enfrentá-lo. Davi se dispôs a vencê-lo. Então eu preciso perguntar: então quais são as marcas de um vencedor? Com a Bíblia aberta comigo nesta passagem, eu gostaria que nós observássemos 7 princípios aqui na vida de Davi, como as marcas de um vencedor. Primeiro, um vencedor de gigantes é aquele que não escuta a voz dos pessimistas. Veja comigo o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Meus irmãos, gente pessimista tem em todo lugar, brota como cogumelo. E as pessoas pessimistas vão dizer para você: olha, é loucura você enfrentar o seu gigante, é melhor desistir, você vai ser derrotado.
Ninguém vai enfrentar e vencer. Porque quem nunca venceu um gigante vai dizer para você que os gigantes não caem. Quem nunca venceu um gigante vai dizer para você que é mais seguro você fugir também. É aquela pessoa que diz, não vai dar certo. Você nem começou o projeto, não, vai dar errado. Não, outros já tentaram e fracassaram. Não, esse casamento seu não vai para frente não, é melhor parar, é melhor desistir, é melhor partir para outra. Os pessimistas vão olhar sempre a vida com os óculos escuros do pessimismo, as lentes vão estar embaçadas, e eles vão dizer para você, fuja, não é corajoso, não é seguro, não é prudente enfrentar o gigante, fuja dele. Se você escutar os arautos do caos, se você escutar os profetas do pessimismo, se você escutar os embaixadores da incredulidade, você vai fugir, você vai se acovardar. Me permita uma ilustração muito singela e até simplória para ilustrar isso. Havia um homem que tinha um único filho, e ele morava na região rural, na beira de uma estrada. Circulava bastante carro por ali, e ele mandou o seu filho para a escola, para a cidade, para estudar. E ele sabia fazer algo muito bem. Um lanche que ninguém fazia na cidade igual dele, na região igual dele, naquela região, naquele circuito igual dele. Então ele montou uma barraca na beira da estrada. E as pessoas, ao verem a excelência do seu trabalho, paravam para lanchar. E mais pessoas foram vindo, e mais pessoas foram conhecendo. E ele abriu um negócio maior, e ele fez novos empreendimentos, ele fez novos investimentos, e a coisa estava indo de vento em popa. E um dia o filho dele escreve uma carta para ele e diz, papai, o senhor não escuta rádio, o senhor não vê televisão, o senhor não lê jornal, o senhor não sabe que a economia está combalida, o senhor não sabe que nós estamos numa inflação muito grande, o senhor não sabe que nós estamos numa recessão econômica, o senhor não sabe que é arriscado investir. O pai pensou, poxa, meu filho estuda na cidade grande, deve saber o que está falando, você quer saber que é perigoso mesmo? Parou de investir, os clientes foram embora, a merceariazinha dele fechou, e ele mandou um recadinho para o filho assim, meu filho, você tinha razão, a crise é grande mesmo. Se você escutar os pessimistas, a crise fica grande mesmo. Então não escute os pessimistas. Segundo lugar, um vencedor de gigantes é aquele que não olha para as dificuldades do ontem, mas olha para as oportunidades de hoje. Confira comigo o versículo 14 a 16. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Vamos entender isso aqui. Na época em que Abner, o comandante do exército de Saul, estava alistando soldados para compor o exército, ele foi à casa de Jessé, pai de Davi, e alistou 3 filhos de Jessé. Era um orgulho para uma família entregar um filho para fazer parte do exército de Israel. Quem que ele alistou? Os 3 mais velhos. Davi era o caçula, Davi nem lembrado foi, Davi era pastor de ovelhas. Talvez Abner pensasse o seguinte, o Davi não tem cancha, o Davi não tem talento, o Davi não tem porte, o Davi não tem estatura para ser um soldado, nem lembrado ele foi. Mas o único homem em Israel que tinha coragem de enfrentar o gigante, nem lembrado foi. Tem muita gente que vive amargurado na vida, tem muita gente que fica reclamando e murmurando da vida, não lembraram de mim, não confiaram em mim, não apostaram nos meus dons, ninguém acreditou que eu fosse capaz de fazer alguma coisa útil, eu fui esquecido, eu não tive chance, eu não estudei numa boa escola, eu não fiz uma faculdade, eu não nasci num berço de ouro, e só fica lamentando os problemas e as dificuldades do passado. Pare de olhar pelas lentes do retrovisor, olha para as oportunidades que Deus está colocando diante de você hoje. Notinha de rodapé. A maioria dos vencedores não nasceram em berço de ouro. As pessoas que triunfaram na vida, via de regra, e enfrentaram lutas, dificuldades, escassez,
tiveram que lutar desde cedo, tiveram que acordar de madrugada, dormir tarde, estudar, ralar, pagar seus estudos. Então, em nome de Jesus, não fique lamentando o que você não teve no passado. Olha para aquilo que Deus está colocando diante de você hoje. Me permita ilustrar isso. No interior de Minas Gerais, havia uma família muito pobre. O pai era caixeiro viajante, a mãe era professora pública. Quando o pai, que era vendedor ambulante, morre, e a mãe, professora pública, com um salário que vocês sabem que não é aquela Brastemp, não tinha condições de mandar o filho para estudar. Então o menino saiu de casa cedo, adolescência, foi para Belo Horizonte. Por ser muito inteligente, conseguiu passar num curso de medicina, mas foi um estudante tão pobre que a cadeira que ele se assentava durante o curso de medicina era um caixote de tomates. Terminou o seu curso, foi para a Europa, para a França, para a Alemanha, fez especialização, voltou para o Brasil, entrou na política, fez uma história linda na política, candidatou-se a presidente da República Federativa do Brasil. E foi eleito em 1956. E no dia 21 de abril de 1960, ele inaugurava Brasília, no coração do Cerrado brasileiro, Juscelino Kubitschek. Se ele ficasse olhando para as dificuldades do passado, ele jamais teria alçado voos rumo ao futuro. Não fique lamentando as suas dificuldades, olhe para aquilo que Deus está colocando diante de você hoje. A terceira marca de um vencedor de gigantes, meus irmãos, está aí nos versos 28 a 30. Um vencedor de gigantes precisa primeiro saber lidar com seus críticos. Olha aí comigo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Vamos entender isso aqui. Ô, gente, crítica, tem dois tipos de crítica. Tem aquela crítica que vem para você de um amigo, de um irmão, de alguém que ama você, que quer o seu bem. Diz: vem cá, você está fazendo isso desse jeito, mas se você fizer daquele outro jeito, eu acho que você vai ter um resultado melhor. Ele está interessado em você, quer ser uma alavanca na sua vida. Esse tipo de crítica é muito bem-vinda. Ajuda a gente, impulsiona a gente, bota a gente para frente. Porque é melhor o confronto do amigo do que a bajulação do hipócrita. Agora, há uma crítica que machuca, que dói. Porque ela não visa o seu bem. Ela visa humilhar você, machucar você, desanimar você, desacreditar você. Então esse tipo de crítica dói. Mas eu vou lhe dizer quando a crítica dói mais. Primeiro, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que deviam estar do nosso lado, estão contra nós. Ora, Eliabe, que está criticando Davi, é o irmão de Davi, é o irmão mais velho de Davi, devia estar do lado de Davi, ele é carne e osso de Davi, mas está criticando Davi. Quando um estranho critica você, isso nem dói, mas quando alguém da sua família critica você, isso machuca. Quanto mais íntima a relação, mais esse tipo de crítica machuca e dói. Segundo, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Ora, se Eliabe era o mais velho, Davi era o caçula e eles eram 8 irmãos, significa que o Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi. Mas apesar das virtudes de Davi, ele criticava Davi. Até porque o que incomoda os seus críticos não são os seus defeitos, são as suas virtudes. Os críticos incomodam é com o seu sucesso e não com o seu fracasso. Terceiro, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando ela é contínua, igual goteira, toda contínua. Olha a pergunta que o Davi fez ao Eliabe no verso 29. Que fiz eu agora?
Só fiz uma pergunta. O que está por trás disso? Ele está dizendo para o irmão dele assim: ô meu irmão, quando você vai largar do meu pé? Até quando você vai ficar me criticando? Eu não sei, parece que tem gente até que tem um ministério, né? O ministério da crítica. Você faz tudo certinho o ano inteiro, não vem um elogio. Primeira coisa que desagrada, lá vem a crítica. Quarto, sabe quando a crítica dói mais? Quando a crítica vem envelopada em destempero emocional. No verso 28 diz que o Eliabe ficou irado contra Davi. Mas por que ele está irado contra Davi? O que Davi fez com ele? Nada. É que o Davi estava se dispondo a enfrentar o gigante que Eliabe e os seus pares estavam fugindo dele. Na cabeça do Eliabe, ninguém podia receber os aplausos a não ser ele. Ele não tolerava a ideia de que o seu irmão pudesse ganhar aquela guerra e ser promovido, e ser reconhecido, e ser aplaudido, e não ele. Então ele está irado. É aquela pessoa que não tem prazer na sua vitória, é aquela pessoa que ela precisa ver você para baixo para ela se sentir um pouco melhor na vida. Quinto lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico tem a síndrome de Deus. Porque o crítico não julga apenas as suas palavras e as suas ações. O crítico é capaz de julgar e condenar até os seus sentimentos, até o seu foro íntimo. Olha o que Eliabe diz para Davi: bem conheça a tua presunção e a tua maldade, vieste aqui apenas para espiar a peleja. Ele está fazendo um juízo de valor, de algo que é subjetivo, que só Deus conhece. O crítico é capaz de julgar: eu sei que você está pensando nisso, eu sei que você está sentindo aquilo outro. É a síndrome de Deus. Agora notem a falsidade da crítica. O que é que ele disse para o Davi? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade. A pergunta é: Davi estava sendo presunçoso e maldoso ao ir ali naquele acampamento levar lanche para os seus irmãos, inclusive para o Eliabe? E a resposta é não. É só você ler um capítulo anterior, e eu acho até engraçada essa cena. Porque no capítulo anterior, capítulo 16, o profeta Samuel foi enviado na casa do Jessé para ungir um filho de Jessé como rei de Israel no lugar do rei Saul. E lá vai o Samuel, todo garboso, para a casa de Jessé. A primeira pessoa que ele encontra é o Eliabe, mais velho, capa de revista, bonitão, porte atlético, guarda-roupa. Aí o Samuel falou: está aí o ungido do Senhor. Diz: não, vai devagar, camarada, vai devagar, só tem casca, só tem verniz. Aí passaram todos os filhos de Jessé na presença do Samuel, dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, não é aquele, não é aquele, ninguém. Aí o Samuel perguntou assim: tem mais alguém? Ah, tem, mas é o caçula, é pastor de ovelha, está lá no campo mexendo com ovelha. Samuel diz: nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Aí chega o Davi, todo esbaforido, cheirando ovelha, talvez cheio de poeira, e Deus falou: esse aí, entorna o azeite na cabeça dele, esse aí é o meu escolhido, esse é o meu ungido. Agora diz a Bíblia que o pai do Davi, o Jessé, diz assim para ele: ô Davi, pega o embornal aí, meu filho, enche de queijo, enche de pão, leva lá para o comandante e para os seus irmãos também. O Davi podia falar para você: pô pai, o senhor não está entendendo nada. O que é isso aí? O senhor não sabe o que aconteceu aqui em casa, não? Ué, eu fui ungido rei de Israel, ué. Ah, não, senhor, eu não vou fazer esse papel de office boy, não. Vou não, o senhor liga para outro. Tem um serviço de iFood aí, se o senhor ligar, atender o senhor. Eu não vou não, tem que manter minha pose. Agora eu sou rei. Se eu chegar lá com o embornal cheio de queijo, como é que eu me levanto? Pô, agora eu sou o rei. Não vai dar certo não, o senhor manda outro, eu não vou não. Então na verdade Davi não é presunçoso, não é maldoso não, Davi é muito humilde. Mas o crítico é capaz de transformar a sua virtude em defeito. O crítico é capaz de, não tendo coragem de enfrentar a si mesmo, projetar a si mesmo em você e criticar em você o que não tem coragem de enfrentar nele mesmo.
Mas em último lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando ela visa humilhar você diante das pessoas. Olha o versículo 28, quando Eliabe diz assim para Davi: ô Davi, onde é que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe o que ele está dizendo para Davi? Ô menino, vê se enxerga. Recolha essa sua insignificância. Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto e vem aqui querendo onde valentão enfrentar um gigante que tem um exército fugindo dele. Se enxerga, menino. O que ele está fazendo? Tentando humilhar o Davi diante dos soldados de Israel. O crítico quer humilhar você. Ele quer botar você debaixo das suas botas. Agora, me permita dizer, a única atitude sensata para você ter diante dos seus críticos, sabe o que é? É fazer o que Davi fez no versículo 30, fugiu dele e foi falar com outra pessoa. Se você der ouvidos aos seus críticos, eu vou lhe garantir que você perde a alegria, você perde a paz, você perde o apetite, você perde a saúde, você perde o sono, você perde o foco. Tem muita gente doente hoje, irmãos, que fica escutando os críticos. Para de escutar os críticos, para de dar atenção aos críticos, para de ficar entulhando os seus ouvidos com as palavras dos críticos, saia dele, vai conversar com outra pessoa. Se você der atenção para ele, se você der palco para ele, você vai perder o foco. Seu papel não é discutir com os críticos, é vencer os gigantes. Quarta marca de um vencedor de gigantes. Um vencedor de gigantes é alguém que se especializa no que faz. Olha comigo, por favor, os versos 38 a 40. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu acho até engraçada essa cena. A hora que o Saul viu Davi com coragem para enfrentar os gigantes, menino, vem cá. Eu vou botar em você minha armadura, eu vou botar na sua mão a minha espada, eu vou equipar você para você enfrentar o gigante. Mas por que é hilário, é engraçada a cena? Porque a Bíblia diz que o Saul era o cara mais alto de Israel, manequim 70. O Davi era manequim 52. Então, a hora que botou aquela tralha em cima do Davi, sobrou armadura. Ele não conseguia nem andar, quanto mais correr e lutar. Ele arrancou aquela tralha toda de cima dele, correu lá no ribeiro, e até hoje você vai lá, as pedras são lisas, redondinhas, assim, dá vontade até você jogar também. Botou 5 no embornal, pegou a funda dele, falei: com esse negócio aqui eu sou doutor, disso aqui eu entendo. Eu sou capaz de acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. Você não vira rei por usar a armadura de rei, seja você, seja você. Agora, sabe, irmãos, o que Davi está nos ensinando aqui, qual é o princípio por trás? Você precisa ser especialista naquilo que você faz, porque não basta só coragem não, viu? Coragem sem preparo é loucura. Precisa ter preparo. O mundo hoje, irmãos, não é mais o mundo dos generalistas. O mundo hoje é o mundo dos especialistas. Você sabe que lá atrás, vovó, você tinha um médico da família, era o médico do vô, da avó, do pai, da mãe, do filho, da filha, do neto, da neta. O médico clinicava da ponta do pé ao alto da cabeça. Hoje, se a dor é do lado direito é um médico, se a dor é do lado esquerdo é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito é um dentista, se a dor de dente é do outro jeito é outro dentista. O que está significando isso? Significa que você tem que ser um especialista naquilo que você faz.
Você trabalha para fazer salgadinho para fora, faça o melhor salgadinho da cidade. Você tem um restaurante, faça a melhor comida. Você trabalha no comércio, seja o melhor comerciante. Você é alguém que trabalha em qualquer área, na área do ensino, um professor, uma professora, exercite isso com grandeza. Se você faz qualquer outra área da vida, faça com excelência. Se você é um pastor, seja um pastor com excelência. Se você é um mestre, seja um mestre com excelência. Se você é um comerciante, seja um comerciante com excelência. Se você é um crente, seja um crente de verdade. Davi era um especialista. Estava todo mundo fugindo do gigante, com a funda na mão, com as pedras no seu embornal. Ele correu na direção do gigante. É hoje, é agora, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou vencê-lo. A testa desse gigante parece um outdoor, parece um painel, e é lá que eu vou cravar aquela pedra. Vamos a outra marca de um gigante, o vencedor de gigante. O vencedor de gigante, apesar do seu preparo, apesar da sua coragem, ele entende outra coisa, que a vitória vem das mãos de Deus. Versos 45 a 47, o texto que nós lemos lá no começo, trata disso. Quando Davi está chegando para enfrentar o Golias, ele afronta Davi, ele humilha Davi, ele zomba de Davi, e Davi não teme com isso não, ele vai chegando e diz, você vem contra mim com espada, com pau, com escudo, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e o Senhor hoje vai entregar você nas nossas mãos. Meu amado irmão, nunca queira receber a glória que só pertence a Deus. Nunca queira receber os lauréis da vitória. Nunca pense que você está vencendo, que você está crescendo, que você está avançando, que você está conquistando, que você é bom, que você é capaz, que você é estratégico, você é isso, você é aquilo. Não, você é alguém humilde, você se prepara, você se equipa, você tem coragem, você tem disposição, mas quem dá a vitória é Deus. Quem entrega os inimigos nas suas mãos é Deus. Quem leva você para frente é Deus, para que a glória seja toda de Deus. Sexto lugar, um vencedor de gigantes é alguém que tem pressa para vencer. Olha comigo, por gentileza, o versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Se você comparar o verso 48 com o verso 24, o verso 24 diz que todos os outros soldados, ou todos os soldados de Saul, fugiam do gigante, pois Davi correu para o gigante. Sabe o que significa isso? Tem pressa para vencer. Meus irmãos, há determinadas situações na vida que às vezes você vai arrastando, aquele gigante que você precisa enfrentar, não enfrenta nunca, você sempre está marcando data, um dia eu resolvo isso, um dia eu soluciono isso, um dia eu encaro isso, um dia eu venço esse gigante, um dia eu derrubo esse gigante, e você vai levando a vida, e o gigante vai crescendo aos seus olhos, você vai se diminuindo aos olhos dele, parece que nunca o problema é resolvido, e você sabe do que eu estou falando. Eu encorajo você hoje a ter pressa, não jogue debaixo do tapete, não empurre com a barriga, não adie aquela solução, não procrastine o enfrentamento da situação. Entenda uma coisa, é preciso ter pressa para resolver, pressa para solucionar, pressa para acertar a vida com Deus, pressa para deixar os seus pecados, pressa para buscar a santificação, pressa para crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, pressa para melhorar o seu casamento, pressa para investir na sua família, pressa para você ser um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho e uma filha melhores. Pressa! Mas eu quero concluir. Último lugar, sétimo e último lugar. Um vencedor de gigantes
é alguém que encoraja outros a vencerem. Olha comigo o verso 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate, até Ecrom. Vamos entender essa cena? Os soldados de Saul estão acovardados. Davi está fazendo uma carreira solo. O gigante vem na direção do Davi com afrontas, com ameaças. E Davi vai de encontro a ele em nome do Senhor dos Exércitos. E de repente Davi não precisa nem gastar as outras pedras. Na primeira, porque era um especialista e tinha coragem e confiava em Deus, ele crava a pedra na testa do gigante. Ele cai. E Davi vai, que não tem espada, pega a própria espada do gigante e tosa a cabeça do gigante. Quando os soldados de Israel viram que o duelista, o desafiador, o afrontoso, o homem que escarnecia de Deus e do povo de Deus estava morto, os soldados de Israel se levantaram, cobraram ânimo e entraram na peleja e tiveram a vitória retumbante. O que significa isso? Significa que Davi não é apenas um vencedor, ele encoraja outras pessoas a vencerem. Às vezes a luta é carreira solo, mas a celebração do pódio é coletiva. Irmãos amados, nós vivemos um ano de pandemia e ainda estamos dentro dele, ou dentro dessa situação, saindo dela, louvado seja Deus. Tem muita gente desanimada. Tem muita gente que não voltou para a igreja ainda. Tem muita gente que está dizendo, não, eu vou ser um crente virtual agora. Tem muita gente que você não sabe nem se volta um dia. Tem muita gente com medo. Tem muita gente deprimida. Tem muita gente ansiosa. E eu quero encorajar você a ser um encorajador das outras pessoas. Dar um telefonema, fazer uma visita, escrever uma mensagem. Às vezes, irmãos, a pessoa está esperando uma palavra sua. De você dizer, vamos lá gente, vamos lá, vem cá comigo, vamos juntos. Talvez hoje uma pessoa está precisando de um abraço seu, diz, meu irmão, vamos lá, você tem valor, você tem importância, não renda não joga a toalha não, vamos embora, vamos juntos. Eu quero concluir contando para vocês uma coisa muito interessante da saga esportiva. Uma Paralimpíada que aconteceu em Seattle, no século passado, final do século passado. E a modalidade mais esperada daquela Paralimpíada era da corrida das moças, obviamente deficientes, por isso uma Paralimpíada. E o estádio estava lotado, as expectativas eram enormes. Havia uma moça que era forte, candidata a sagrar-se campeã, ganhar medalha de ouro. E quando elas entraram na pista, a multidão presente começa a ovacionar e a aplaudir aquela candidata à medalha de ouro. Ela era de fato a favorita. Quando entraram na reta de largada e deram o sinal, elas começaram a correr com toda a força que tinham, e aquela menina que era de fato a candidata a ganhar a medalha de ouro, passou na frente, está indo, e a multidão aplaudindo, e ela está quase chegando na reta de chegada e de final, para ganhar a medalha, ela tropeça, e cai. A que vinha em seguida, a multidão começa a gritar, vai em frente, você vai ganhar, você vai receber a medalha de ouro. Quando ela chega do lado da que estava prostrada, ela parou a corrida, estendeu a mão, quebrando o protocolo, e levantou. As outras retardatárias vieram, todas elas deram as mãos, quebraram o protocolo da Olimpíada, e encerraram a corrida, todas de mãos dadas, todas juntas, chegando ao mesmo tempo. O estádio entendeu a lição, o mundo entendeu a lição e aplaudiu ruidosamente aquelas meninas. E elas ensinaram para o mundo uma lição. As vitórias mais doces,
mais importantes da vida são aquelas que nós as compartilhamos com outras pessoas. Você não foi chamado apenas para vencer, você foi chamado para encorajar outras pessoas também a vencerem. Que Deus nos ajude nessa geração e nesse tempo, de tantas pessoas machucadas, feridas, desanimadas, abatidas, abaladas. Estão flertando até com a própria morte, a serem vencedoras. Porque quem nos faz triunfar é Deus. Quem fortalece as nossas mãos para a batalha é Deus. Quem derruba os nossos gigantes é Deus. Quem nos faz triunfar é Deus. E nele nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe.